Dois vilões. Estresse e ansiedade. Jamais, né? Acho que vocês não devem nem ter colocado aí algumas dessas questões, né? Marcado, assinalado algumas dessas pontuações. Todos nós sofremos isso, né? E eu vou comentar um pouquinho alguns dos conceitos que eu vou trazer. Vocês já devem ter ouvido. E algumas das outras coisas que eu vou comentar, vocês terão como novo aí no repertório de cada um. Tá? Dúvidas? No final da palestra a gente vai abrir um espaçozinho aí de 5 minutos, até mais se for possível, para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Ok? Para a gente dar andamento e ser produtivo. Vamos lá? Antes de eu falar então desse primeiro tema que é o estresse, está começando aí no nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Acredito que todos nós aqui já estamos ansiosos para saber desse conteúdo. Né? Então, eu pesquisei alguns compêndios de psicologia e também eu estive esse último mês lendo o livro do Augusto Cury sobre ansiedade, esse último que ele lançou. Então, eu vou trazer muitos dos conceitos que ele traz sobre ansiedade. Tá? Nesse sentido, vamos começar então aqui com a origem da ansiedade. O que seria, de fato, onde começou essa palavra, de onde vem essa terminologia? Né? A gente verifica ali que é do latim, que chama ansietas, ou angústia, ansiedade, de ânsia, de mente perturbada, problemático, pouco à vontade. Mais ainda um pouquinho, ele vai dizer que é apertar, estreitar, provavelmente causar uma tensão. Ou seja, quando a gente está tensionando algo. Por isso que eu deixei aquela figurinha lá do cérebro sendo apertado. Né? Então, a ansiedade vem disso, de uma certa tensão, de uma certa expectativa. Ok? Sofremos desse mal? Vamos descobrir já. Se nós sofremos ou não, né? Vamos lá? Então, dentro dos transtornos de ansiedade, classificados pelo DSM-4, que é um compêndio de psiquiatria, nós temos aí 14 tipos de transtornos de ansiedade. Ou seja, é um leque variado de classificações em doenças psicossomáticas, né, que a gente fala de psiquiatria, né? Que nós mesmos os criamos. Então a gente tem a agorafobia, o ataque de pânico, transtorno do pânico sem agorafobia. A agorafobia seria um transtorno sem causa alguma, mas um ataque do pânico que a pessoa sofre uma certa ansiedade em determinada situação. Tá? Transtorno do pânico com e sem. Tá? A gente tem a agorafobia sem história de transtorno do pânico, ela sozinha. Uma fobia específica, como uma fobia a alimento ou um animal peçonhento, como por exemplo as baratas, né? Na verdade, tem algumas que não suportam uma barata, senão entra até em pânico. Né? Ou fobia social, de pessoas que se isolam, em pânico está, por exemplo, como nós estamos aqui no auditório, né? Para uma palestra. Transtorno obsessivo compulsivo, poucos sofrem desse, né? Tem gente que é consumista demais, consome muito. Outros que lavam as mãos constantemente. Tinha um cliente que ele precisava lavar o carro 10 vezes por semana. Por quê? Ele estava dentro do carro e ele achava que o carro estava sujo, então ele achava que ele estava sujo. Então ele precisava lavar o carro muitas vezes. Então um transtorno também decorrido da ansiedade. Ninguém sofre desse mal, não? De estresse pós-traumático, ou seja, pós um evento que traumatiza você e você entra em paralisação ou uma agitação assim, né, contigo, uma coisa que venha a ser um pós-trauma. Um estresse agudo, ansiedade generalizada, ou seja, temos N transtornos. Mas nós vamos falar aqui, do que Augusto Cury fala, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome está recorrente em todos esses transtornos. Seria um pouco da essência da nossa ansiedade frente a esses transtornos. Eu poderia pegar um desse aqui e trabalhar com vocês, mas eu quero trabalhar o início desses transtornos. Lógico que ele tem vários outros fatores. A gente pode dizer que pode ser uma história de vida, pode ser uma eventualidade do seu organismo, biológico, fisiológico, mas nós vamos tratar especificamente nesse sentido. Tá? Senão a gente ficaria aqui amanhã toda falando desses transtornos.
Seguindo aqui, ele diz que você tem ansiedade? Você acha que tem? Você acha que tem sim ansiedade? Sim? Você sofre desse mal? Ele coloca que 1,4 bilhões de pessoas, daqui a alguns anos, vão sofrer de depressão. Isso representa 20% da população mundial. É gente ou não é? Muito gente. Mas eu tenho um dado ainda mais alarmante para vocês. Se essas 20% dessas pessoas vão sofrer de depressão, pasmem, 80% da população mundial já sofre de ansiedade. É gente ou não é? Nós estamos falando de mais da metade de todas as pessoas do planeta Terra. Ou seja, quase todo mundo sofre. E eu estou incluído nessa população também. Okay? Então eu sofro de ansiedade sim. Eu duvido que agora, nesse momento, vocês estão pensando em outra coisa, a não ser só na minha palestra. Acertei ou não? Estão pensando no relatório que vou fazer depois aqui. Estão pensando, às vezes, no final do dia. Estão pensando que vão comer no almoço. O nosso pensamento, ele não para. Então, por esse fator que o nosso pensamento não para, nós já sofremos de ansiedade. É próprio da nossa natureza. Agora, ter consciência disso ou não é o que vai fazer a diferença na nossa qualidade de vida. Ok? Vamos aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Então, eu faço, de fato, a gestão dos meus pensamentos ou eu sou controlado por eles? O que vocês acham? Vocês são controlados pelos pensamentos de vocês? Ou eles vão surgindo cada vez mais no mente de vocês e você vai pensando? Comigo acontece muito isso. Volta e meia eu consigo ainda controlar um pouco os meus pensamentos. Ou seja, ter foco em um determinado assunto, um determinado pensamento. Nós pensamos o tempo todo. E muitas vezes nós não fazemos essa gestão do pensamento. Então, eu diria a vocês, Einstein tinha uma filha que era portadora de doença mental. Ele foi um gênio da física. O Foucault fala que entre o Einstein e a sua filha não se tinha diferença na linha do pensamento. Olha que interessante. Por mais que ele era um gênio da lógica, a filha dele era um gênio nas emoções. Porque ela conseguia focalizar uma determinada emoção. A gente sabe que os nossos filhos especiais, as pessoas especiais, elas têm um poder tão grande de expressar o seu sentimento, por isso elas são tão amáveis. Então, quando elas amam de verdade. Quando elas choram de verdade. Não que nós não choramos e nem amamos de verdade, mas muitas vezes nós controlamos ou tentamos controlar essas emoções. Elas expressam e fazem a gestão dessas emoções. Então o Einstein tinha um pensamento extremamente acelerado, fora dos padrões da sua época, mas a sua filha fazia a gestão da emoção. Então, em termos de pensamento, os dois eram iguais. A diferença é que ela conseguia sentir mais do que ele. Então, é normal ser diferente? Ainda bem, né? Então, nessa etimologia do pensamento, nós somos iguais. A diferença está em como nós fazemos a gestão desses pensamentos. Tá? Então, aprofundando um pouquinho mais, estou preso em meus pensamentos? Você acredita que os seus pensamentos, eles aprisionam você? Já que eu não consigo fazer essa gestão do pensamento, de fato eu aí estou sendo aprisionado por ele. Nossa, é triste chegar a essa conclusão, né? De fato, eu não consigo ter o controle sobre esse pensamento. Isso me gera uma ansiedade extrema, porque eu penso o tempo todo.
sem controle algum. Então eu estou preso a essa forma, esse mecanismo de si. O Viktor Frankl fala: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Opa! Então, no meio de todo mal, a gente está a par dele. A gente tem ainda uma possibilidade de escolher o nosso destino. Então, há mudança, João? Sim. A personalidade das pessoas muda? Não. Elas melhoram, mas elas não mudam. A psicologia diz que você nasce e morre dessa forma. Mas você pode, ao longo da sua história, fazer mudanças na forma de existir. Depende da escolha que você vai fazer. Então, eu consigo tentar escolher os meus pensamentos e diminuir essa ansiedade? De certa forma, sim. A todo momento? Sei. Quando que eu posso começar? Agora. Você está prestando em mim? Né? Atenção aqui no que eu estou dizendo a você? Ou o seu pensamento já está em outro lugar? Então, a gestão da nossa ansiedade começa aí, no controle pessoal nosso, na escolha que iremos fazer frente àquilo que nós vamos pensar. Passando um pouquinho sobre isso, como é construído, então, o nosso pensamento? Nada, já que você falou que o pensamento é algo que vem, isso vem de um tempo, não acontece assim do nada. Tem uma história, uma recorrente sobre isso. O Augusto Cury fala disso aqui. RAM, o que seria essa RAM? Registro automático de memória. O que seria esse registro automático de memória? Até os 12 anos de idade, nós registramos tudo. Ou seja, nós absorvemos todo o conteúdo que o mundo nos oferece. Isso eu estou falando, pessoal, não é somente daquilo que os pais nos ensinam, que a escola nos ensina, são todas as experiências que nós temos ao longo da vida. Ou seja, eu aprendi a cor vermelha, eu aprendi que isso aqui é uma cadeira, eu aprendi que isso aqui é verde e é balão, isso é branco, mas tem branco na parede, tem o branco do balão. Então, todos esses registros vão sendo colocados dentro da nossa mente. Se a gente fosse colocar dentro dessa sala todos os pensamentos catalogados, não teria espaço. De tanta coisa que a gente já colocou dentro da nossa mente. E agora eu estou colocando mais um conteúdo ainda dentro da mente de vocês. E eu também estou colocando um conteúdo dentro da minha mente. A experiência que eu estou tendo aqui com vocês, aqui agora, sobre essa palestra que eu estou ministrando. Então imagine o tanto de informação que nós colocamos dentro desse registro automático de memória. Então isso vem a ser o quê? As nossas experiências de vida. E elas vão formar o quê? Duas janelas que Augusto Cury fala. Killer e a light. O que seria aquilo? As janelas assassinas, ou seja, o conteúdo que nós colocamos dentro do nosso inconsciente, como o Freud colocava. E dentro da minha abordagem humanista, nós dizemos que seria as experiências negativas. Não é? E elas vêm à tona? Ué, claro! Se eu não faço a gestão dos meus pensamentos, é lógico que muitos dos pensamentos ruins vão aparecer na minha mente. E a light seriam os pensamentos positivos, ou de luz, os pensamentos que nós teremos enquanto qualidade de vida, experiências boas, não é? Ou que está a par da minha consciência. Tudo isso vai formar o quê? Nossa consciência crítica e a capacidade da gente escolher entre o que é bom e entre o que é ruim. Tudo isso vai formar o quê? Todas as nossas características de personalidade. Ou seja, timidez, ousadia, sensibilidade, impulsividade, nosso humor, determinação e insegurança. E tudo isso é gerenciado pelo eu. Por você. Agora, fazemos essa gestão ou não? Ou simplesmente nós vamos reproduzindo todas essas experiências, toda essa construção do pensamento. Aí eu pergunto a vocês, qual é a nossa geração hoje? É uma geração que pensa ou é uma geração que repete as coisas?
e repete. Nós somos instruídos dentro da escola, da academia, que a gente precisava copiar, colar. Quando nós somos colocados à prova para pensar, aí já gera uma ansiedade. Eu digo que no primeiro momento é uma ansiedade positiva, porque você vai criar um novo pensamento a partir da sua experiência. E por que tanto nós sofremos essa ansiedade? Pelo vazio que nós temos em estar pensando. Nós estamos a todo momento repetindo esses registros automáticos de memória. E não estamos fazendo a gestão emocional dos nossos pensamentos. Nós somos bem instruídos com a lógica, nós somos bem instruídos tecnicamente, mas não fomos preparados para essas situações aqui. Frustração. Vocês foram preparados para se frustrar? Vocês foram preparados para o fracasso? Quem aqui já fracassou? Levanta a mão. Eu já fracassei, amigo. Como você superou esse fracasso? Alguém falou para você que um dia você ia fracassar? Não, ninguém ensina isso para a gente. Não é? A gente aprende com a vida. Então, quem é responsável tanto por nós e por nossos filhos? Quem tem filho aí? Levanta a mão. 3 pessoas. Os filhos de vocês têm que ser preparados para esse sentimento. Superar limites. Os seus. Você foi preparado para isso? Fazer gestão de crise. Nós estamos vivendo um momento de crise agora. Então, o Brasil está em crise. Uma crise econômica, uma crise muito forte. Nós temos casos e casos de eleições. Se reinventar. Fomos preparados para isso? Começar novamente do zero. Tudo isso gera ansiedade. E tudo isso não só gera a ansiedade, que a consequência dela é o que nós vamos falar aqui do estresse, e a consequência dos dois é a depressão. Nossa, gente, então aqueles 20%, eu posso chegar naqueles 20%? Não só pode, como muitas vezes está comigo. A depressão não é algo que acontece do nada, ela é construída. E aonde que começa a depressão? Muitas vezes, a partir desse sentimento que nós temos, de ansiedade, de não saber lidar com ela e com o estresse. Porque se eu não sei lidar com a ansiedade, eu não sei lidar comigo, que é um fator humano. Estou correto ou não estou, pessoal? Acontece isso com vocês, que eu estou dizendo? Acontece. Então, nós somos responsáveis por nós e por nossos filhos. E aí, Augusto Cury traz outra maneira de enfrentar essa ansiedade, ou esse síndrome do pensamento acelerado. Então, eu como autor da minha história, ou seja, você realmente tomando conta da sua vida, daquilo que você é, enquanto pessoa. Só assim nós vamos dar conta da ansiedade. Então, começa onde? Começa a partir de mim. A partir dessa gestão que eu vou fazendo comigo. Então, quanto mais você se conhecer, mais você vai saber o grau da sua ansiedade e o quanto você pode enfrentar. Ok? E aí, você tem que ser livre para pensar e não escravo dos seus pensamentos. Né? A gente tem que ser livre. E para ser livre, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai deixar esse recado. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Vocês sofrem por um sentimento antecipatório ou não? Se eu falasse para vocês que agora, nesse momento, vocês ganharam uma viagem para Disney, né? Alguém gosta de ir para Disney, ou para a praia, que vai ser daqui um mês, eu já acabei de gerar uma ansiedade em todo mundo. Não é? Uns já estão pensando, nossa, eu já vou comprar roupa para a praia. Hoje eu vou falar, nossa, eu vou fazer regime porque eu preciso estar bem, porque eu vou sair bem nas fotos, colocar no Facebook, né? Outros já vão preparar, nossa, como vai ser? Eu tenho que fazer isso, onde eu vou aproveitar isso, aquilo, vou beber isso, vou comer aquilo.
Porque a gente não consegue viver o agora. É tão difícil a gente viver o presente. Aproveitar esse momento. Quantas vezes no ano a gente tem frio, chuva? Os 3 meses do ano. A gente aproveita o frio, a chuva? A gente aproveita essa estação? Não, eu não gosto de frio. Eu gosto mais do calor. Mas tem tanta coisa que acontece só no frio. Por que não experimentar essas coisas que são diferentes? Por que eu tenho que ficar antecipando algo que vai acontecer? Técnica do DCD. E a gente faz o quê? Uma higiene mental. Ou seja, primeiro, eu duvido, assim como Sócrates, Platão fez, os pensadores faziam muito isso. Eles duvidavam bastante. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Aí a gente começa a fazer o quê? Uma higiene mental dos nossos pensamentos. Beleza, você duvidou? Aí a gente tem que criticar. Tá, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso vai dar aquilo? As consequências são essas. Então a gente começa a analisar a situação. Ou seja, eu estou tentando fazer a gestão do meu pensamento. E, de fato, aí eu vou decidir. Quem que critica muito? Quem que faz uma análise muito mensurada? Os psicólogos são bons nisso, né? Eles adoram ficar analisando as situações. Por que eu só ajo na impulsividade? Só vou e faço. Então, criticar também faz parte do gerenciamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e aí sim decidir. Reciclar falsas crenças. Ou seja, síndrome da Gabriela, a gente já fala sempre disso, né? Nunca vai dar certo, isso não é bom. Aí você começa um projeto novo e vem aquele cara e fala assim, não, já fiz isso, já tentei fazer isso, não deu certo. Vou começar agora a fazer uma educação alimentar. Não, cara, uma semana você desiste. Vamos reciclar as nossas crenças, né? Trabalho sim, mas escravo dele não. Tinha um amigo meu que falava assim, Johnny, você trabalha? Eu falava assim para ele, sim, eu trabalho. Eu não trabalho. Mas por que você não trabalha? Porque eu faço o que eu gosto, então eu não trabalho, eu me divirto. E a partir do momento que eu começo a trabalhar, aí eu vejo que tem algo diferente, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Então, vocês trabalham ou estão se divertindo no que fazem? Trabalhar sim, mas ser escravo dele? Não. Precisamos ter resultados? Sim, mas até onde que eu estou me desenvolvendo? Quantas capacidades e habilidades eu estou aprendendo com esse trabalho? Há algo novo a ser feito diante dele? Há uma perspectiva diferente de eu olhar para esse cenário do meu trabalho? Tudo isso vai ajudar você com ansiedade. Senão você tem uma pilha de relatório lá para digitar, aí você já tem aquela ansiedade antes de chegar no relatório. Aí na hora que você começa, você não vê a hora de acabar. Você está gerenciando os seus pensamentos? Não, eu tenho uma pilha de... Olha que beleza. Quanto que eu vou desenvolver uma capacidade de digitação? Né? É difícil falar isso para vocês, né? Porque às vezes a gente sofre desse mal lá. Mas é uma forma da gente gerenciar a nossa sociedade. Não ser uma máquina de informações. Uma criança hoje de 12 anos tem a mesma gama de informação que tinha Nero na antiga Roma. E o nosso gênio Einstein. Pasmem, a cabeça de uma criança é a mesma cabeça do Einstein e de Nero. É muita informação que nós recebemos da mídia, da internet, da escola, dos pais. A todo momento a gente é bombardeado por essas informações. Então, gerir também isso. Tem hora que a gente precisa ficar em silêncio, só nós com nós mesmos. Tá? Qualidade de vida tem que ser um aliado de você, não algo a ser conquistado com unhas e dentes. Não, ela tem que ser natural. E esse movimento tem que ser natural com você mesmo. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, a partir de agora, você vai deixar de ser uma pessoa ansiosa. Eu estou mentindo. Não se muda de hoje para amanhã tão rapidamente um sentimento, uma forma de existir. Isso vai começar a partir de cada vez mais você estar se conhecendo, se permitindo conhecer. Primeiro se permitindo. Tem muita gente que fala assim, quer saber? Tá bom assim.
Mas a partir do momento que você decide, não, eu quero mudar, eu quero parar de ser assim, você já deu a permissão a você de ser diferente. Ok? Como é que vocês estão? Conseguimos entrar nesse conteúdo agora? Ok? Ninguém está dormindo ainda? Vamos lá? Mais um pouquinho então. Agora a gente vai falar do estresse. O estresse, pessoal, a gente acha que ele começa com estresse, mas não é estresse de fato. A gente conhece, né, pelo verbo latim como distringere, ou seja, afastar, apertar também. Então assim, gente, se a ansiedade também é causar tensão e apertar, o estresse também vai nesse sentido, não? Sim. Só que o estresse tem algumas coisas a mais ainda que a ansiedade. Né? E nós vamos ver isso agora. Então, no primeiro momento, significava o quê? O sequestro legal de bens para pagamento de algum tipo de indenização. Ou seja, o sequestro de algo. Eu diria que hoje seria o sequestro de você mesmo. O estresse é sequestra. Tira você do eixo. Deixa de ser você quem você é. Vamos falar disso já. Depois passou a representar o quê? O sofrimento causado por tal determinação. Então o que é o estresse? Seria o quê? Extinção da palavra inglesa, submeter à pressão. Vou colocar uma panela de pressão para cozinhar feijão e começa a rotar. Geralmente a cabeça de uma pessoa estressada está desse jeito. Não sei se a cabeça de vocês está desse jeito, mas como se fosse uma panela de pressão. Propriedade que tem certos materiais que apresentam grandes deformidades plásticas antes de se romper, ou seja, ela vai se deformando antes dela sofrer uma rupção, ela sofrer um laço. Né? Pode ser físico ou psicológico. E agora, para não ficar maçante, vou passar um videozinho aqui de algumas ações aqui, atitudes estressantes. Senão daqui a pouco vocês vão dormir. Então, como a gente falou ali de panela de pressão, né? Olha essa ação aqui. Vamos ver se vocês já passaram ou vivenciaram algo parecido com isso aqui. Né? Ar-condicionado. Olha lá. Aumentou a temperatura. Diminuiu a temperatura. Aqui já está presente a ansiedade. Já. Esses dois aqui estão extremamente assim. Olha a atitude desse. Meu Deus, não dá esse jeito, você cai. Agora até comigo. Tem alguém aqui que já teve vontade de fazer isso? Com alguém que fica mudando o ar toda hora? Ou lá com você deu tranquilo? Vou voltar lá que eu perdi. É tranquilo lá no setor de você? Não acontece isso não? Boa? Pode ligar a luz para nós aí. É o outro. Então, de fato acontece isso com as pessoas, né? Elas chegam a uma extremidade que a gente diz que é o estresse. Então é um estado que manifestado por uma síndrome específica, consiste em todas as mudanças não específicas induzidas dentro do sistema biológico, ou seja, dentro do nosso organismo. Então vai acontecendo mudanças ali fisiológicas, biológicas, né? E de repente a pessoa explode. Um ato ali de sobrevivência, né? Ninguém está preocupado com o ar aqui não, ninguém vai sair pegando ninguém,
Só para garantir. Tá tranquilo? E uma das causas de um estresse excessivo é o burnout. O burnout no trabalho é um síndrome psicológico que envolve uma reação prolongada aos estressores interpessoais crônicos. Nossa, Ju, o que é isso? É uma PhD falando, né? Isso é uma PhD falando. O burnout nada mais é do que o extremo do extremo do estresse. Né? Ou seja, é um momento em que você já não dá conta mais de você e nem da situação. Essa pessoa precisa de tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico. Muitas vezes ela precisa ser acompanhada pelos dois. O psiquiatra que vai com os psicoativos e aí o psicólogo vai fazer toda a gestão ali do comportamento e das experiências de mudança. Por isso os dois precisam trabalhar juntos. É feio estar assim? Não, é feio continuar assim. Ninguém aqui está com burnout não, né? Todo mundo ainda se controlando, dentro do estresse. Ou estamos chegando à exaustão já? Hã? Estamos a caminho? Eu vou passar mais um videozinho. Pode ligar aí a luz do meu olho. E aqui é uma atitude de exaustão. Bom dia. Era só um pouquinho. Segunda-feira, todo mundo chega bem para trabalhar, né? Assim como essa moça aqui, ó. E aí alguém está com burnout. Bom dia, todo mundo. E foi? Você dormiu comigo hoje? Bom dia para vocês. São 8 da manhã. Oi, direito de ser feliz você também. Essa é a minha coisa. Eu não assisti as coisas, essa minha bom dia, os outros pontos ali, muita cerveja, precisa passar a semana toda para você me chamar. Segunda-feira, o pessoalzinho de canto de boca de quem depois de manhã antes de me pagar. Passa, para! Esse frio, passa, tá frio, passa! Para! Não aguenta! Não tem uma pessoa que não venha pagar com ódio no coração, por toda vida, com preguiça de não. Ninguém vai pagar quem gosta, quem precisa, alguém gosta. Quem gosta, mostra, quem gosta, ninguém gosta. Isso é trabalho. Se você não falar, lá no nosso mundo, eu não acredito. Eu gosto de ser eu mais de você do que as pessoas estão aqui gostam menos de você do que eu gosto de você. Você chega sem avisar e demora para ir embora. Quando nós fazemos essa graça sala, você entra um pouco de semana, rapidamente. Tem um mínimo de profissionalismo de tirar esse sorriso de princesa da Disney como o Astro fudeu a noite toda do café na mesa, senta na mesa e reclama sua vida com qualquer pessoa no Brasil. Vai se fuder. Alguém se identificou aí? Quem está com burnout está mais ou menos nesse sentido aí, né? Está na exaustão, não aguenta mais. E aí é o primeiro estímulo, a pessoa explode. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes não é só no trabalho, em casa também. Quer ver o homem estressado? É homem sem dinheiro. A mulher chega em casa, a hora que você chega em casa, a mulher fala assim: amor, tá faltando arroz. Falta arroz! Eu tô sem dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Bom, e mulher estressada? Na TPM. Vai contrariar a mulher na TPM. Duvido se elas não vão, né? Mulheres. Porque ocorre uma mudança biológica, principalmente nos hormônios, né? E aí causa sim um estresse. De fato. Quer ver? Mulher que tem seus homens, seus namorados, seus maridos, não aguenta escutar a voz da pessoa. De tão estressante que é. Não é? Isso acontece ou não? Não acontece. Então, pessoal, a gente tem 3 dimensões do burnout. Nós temos a exaustão, que é o descontrole total, né, de fato da pessoa, e aí ela explode. E é um momento que precisa sim de tratamento, a pessoa precisa olhar para ela, precisa procurar uma ajuda. Muitas vezes causa o ceticismo. O que é o ceticismo? É aquela pessoa que já não tem mais a humanidade dentro dela. Tudo para ela é cético, é
Trabalho é trabalho. Se eu te der bom dia, tanto faz, tanto fez. Entendeu? Eu estou aqui para fazer o meu. Ela começa a ser improdutiva, porque assim, no final do mês, o que tem? O salário. Então, se eu fizer, eu tenho. Se eu não fizer, eu também tenho. Então, ela começa a se ficar cética em relação à sua produtividade, ao seu trabalho. É um grau de estresse aí do burnout. E aí gera a ineficácia. Ou seja, as pessoas começam a ser não eficazes naquilo que elas fazem. Né? Tanto na vida emocional, social, quer em suas famílias, quer no seu trabalho, quer em outras situações. Ok? Se vocês identificarem alguma coisa parecida com isso, tomem cuidado. Estou vendo que a mãozinha está ali. Será que tem um vídeo aqui? Não me lembro de ter colocado. Não tem. Tem diferença de gênero? Tem, acabei de falar para vocês. Então foi feita uma pesquisa, tá? Nesse livro aqui que eu pesquisei sobre estresse. E os homens sofrem muito com a questão da incerteza. Que é um grau de estresse elevado no homem, que se ele está seguro ou não no seu trabalho. Isso gera um estresse altíssimo. Né? Ou não ter certeza dentro de algumas ações da sua vida. Quer ver um homem estressado também? É se ele duvidar da fidelidade de sua mulher. Isso gera um estresse ou não gera? O cara não trabalha direito, ele fica o tempo todo olhando o celular, mandando mensagem, sabendo o que está fazendo. Isso é depois, não vou prever. Agora, quando ele descobre, piorou. Ele sai do estresse e vai para a depressão. Né? E o grau da mulher? Sobrecarga de trabalho. A mulher ganhou independência no século XXI? Sim. E o que ela ganhou com isso? Trabalho. Porque ela trabalha no trabalho, ela trabalha em casa, ela trabalha também com o marido e trabalha com os filhos. Então ela trabalha 4 vezes. O homem trabalha quantas vezes? Muitas vezes 2. Vou defender. Isso. 2. Ele trabalha no trabalho e ajuda a mulher em casa. Ó. Não é? Claro. Então há diferença de gênero? Com certeza. O estresse tem interface com a família? E muito. Tanto positivo quanto negativo. Quando é negativo? Quando as coisas não estão bem em casa. E aí o trabalho interfere e muito. O trabalho vai interferir, Diogo? Às vezes ou sempre? Sempre. Até porque, pessoal, a gente passa quanto tempo aqui? Mais de 80% da nossa vida. Então, se aqui não vai bem, aqui também vai mal. E quando que isso aqui ajuda isso aqui? Quando aqui está bem. E aí ele se transforma num suporte social, nós chamamos de psicologia. Então, se no trabalho não está indo bem, eu tenho que ter o apoio da família, né? Para que a família possa me ajudar a gerenciar esse conflito que está tendo aqui no trabalho. Quando a família não vai bem, aí o estresse toma conta da sua vida familiar. E quando também não vai bem em casa, mas o trabalho está bem, com certeza o trabalho vai também sofrer com esse desajuste, né, na família. Okay? Então os dois têm que andar bem. A gente tem que estar cuidando de ambos. E eu digo ainda mais, principalmente esse aqui, pessoal, a família nunca vai deixar de existir na vida de vocês. O trabalho, vocês vão arrumar outro. Agora é difícil a gente arrumar uma outra família, uma vez que a gente já tem uma. Ok? Então quem que eu cuido primeiro? Família. E consequentemente o seu trabalho vai ser bem. O termo estresse é visto somente pelo aspecto negativo, mas de fato é? Não. A gente só conhece o estresse como negativo, mas o estresse também é positivo. Antes de eu passar nesse lugar, a gente tem dito aí que existe um eu-estresse. Tem o de estresse e tem o eu-estresse. Então, antes de falar das reações de alarme, vamos falar aqui dessa holística, né, que a gente tem do estresse. Vou passar um pouquinho, depois eu volto aqui, tá? Então a gente tem os estressores,
que são demandas da função, do nosso trabalho, demandas interpessoais, que são da nossa família, físicas, políticas no local de trabalho, isso gera estresse? Gera. Principalmente quando vão contra os nossos valores, né? Condições do emprego, se as condições ambientais do meu emprego não favorecem a minha qualidade de vida, com certeza vai gerar estresse. Aí nós temos aqui diferenças individuais. Tem pessoas otimistas, tem pessoas que são robustas ou encaram, são pessoas ou é 0 ou é 10. Ou a gente fala, é 0 ou 80, né? Blocos de controle. Tem pessoas que conseguem fazer esse controle, pessoas que não conseguem. Tem pessoas que são autoconfiantes, tem pessoas que não são. E senso de coerência. Tudo isso vai gerar, então, o eu-estresse, que seria o estresse positivo. Porque, assim, como eu encaro todas essas demandas de estressores? Eu encaro com esperança? Eu encaro tendo um sentido, um desafio a ser vencido? Eu encaro de forma flexível? Eu encaro tendo um pensamento positivo, me envolvendo, tendo vigor? Ou eu desenvolvo raiva, hostilidade, eu me alieno a esse trabalho, frustração, afeto negativo, e aí a consequência são esses dois fatores aqui que nós estamos trabalhando, o burnout e a ansiedade. Então tem sim de fato o eu-estresse. A gente só tem que saber a que nível nós estamos. Por isso a gente aplicou esse testezinho em vocês, depois é muito bom vocês verem o resultado deles. Para você saber qual o seu nível de estresse, e se eu estou no eu-estresse ou se eu já estou no nível de destresse. Ok? Voltando lá. Então a gente tem as fases do estresse. Reação de alarme. Se eu soltasse um leão aqui agora, o que vocês fariam? Vocês vão morrer? Os batimentos cardíacos de vocês vão acelerar, a pupila ia dilatar muito, os músculos iam começar a se contrair e aconteceria um movimento, não é? Esses são alguns fatores, né, fisiológicos que acontecem quando a gente está numa reação de alarme. Ok? Então, se você está tendo essas reações constantemente, com certeza tem um leão correndo atrás de você. Está tirando um grande estresse. Qual que é a fase de resistência? É a fase em que a gente começa a não ter ciência disso e começa a enrijecer a nossa personalidade. Ou seja, resistir a tal fato. E aí a gente vai ficando engessado nas nossas ações, paralisado. Essa é uma segunda fase do estresse para chegar à fase de exaustão, que é a fase em que você explode. Então, tirando o exemplo da panela de pressão, você coloca o feijão para cozinhar, ele vai gerando uma pressão, a panela lá dá aquela paradinha, então eu travo na fase de resistência e na exaustão eu explodo. E aí nessa parte aqui a gente chega no burnout. Classificação de sintomas cognitivos vão afetar a sua mente, a sua memória, né? Vão afetar os seus pensamentos, vão afetar suas emoções, seus comportamentos, vai alterar todo o seu fisiológico e você vai gerar sintomas sociais, ou seja, de esquiva, de não participar de certo grupo, de certo movimento, se isolar, né? Ou seja, vai ficar estressado com tudo. Tá? Temos agentes internos e externos. Os internos são aqueles fisiológicos dentro de nós mesmos e os externos são o meio que nós vivemos. Fatores que influenciam essa resposta. Controle pessoal. Tá? Se eu não tenho, ele vai influenciar e ser uma fonte estressante. E aí eu vou ser uma esponja. Eu vou absorvendo e vou passando tudo. Eu posso ter um estilo otimista frente a um estresse, um estilo pessimista. Encarar, de certa forma, as situações que eu vou ter no meu cotidiano de forma a trazer um desenvolvimento pessoal para mim ou me colocar dentro de um fracasso. Me colocar como se fosse uma prisão, uma morte. Então, de fato, eu tenho um desafio aqui no meu emprego. Foi
demitido 3 e agora eu tenho que fazer função de 4. Eu vou pensar de forma negativa ou positiva? Qual que vai ajudar eu mais? De certa forma, vai ter uma sobrecarga de trabalho? Vai. É por um certo tempo? Sim. Mas a forma como eu vou encarar meu trabalho é como vai fazer que eu esteja estressado ou não. E isso vai influenciar diretamente na sua produtividade. Emoções crônicas negativas, ou seja, isso que eu falei, eu acabei de falar para vocês. Pessoas que necessitam de urgência de tempo. Isso aqui não existe não, né? É tudo para daqui uma semana, nós temos planejamento, nada precisa para amanhã. Isso é uma fonte estressora? Com certeza. Então você conhece outras causas de estresse? Conhece ou não? São só essas? Ou existem outras? Você quer entrar? Não, pode. Eu? Pode ser o Muslim? Não. Então existem outras fontes? Sim. Quais, por exemplo? Quem é torcedor fanático aí? Levanta a mão. Tem nenhum torcedor fanático? Levantou ali. Tem. É uma fonte de estresse quando o seu time perde ou não? Ou está ganhando o seu time? Tem uns caras que são nada no futebol, não tem? É uma outra causa. E tem N causas. Como a gente pode descobrir isso? Cada vez mais se conhecer. Então todas as pessoas reagem da mesma maneira ao estresse? Vocês acham que sim ou não? Não, Cíntia? Não, sim ou não? Não, porque as pessoas são diferentes. Então, diferentes pessoas reagem diferentemente às ações do estresse. Existe então um estresse positivo? Claro, com certeza. E é o que eu falei a vocês, o meu estresse. Então, o de estresse da covarda, diferente do estresse, ele motiva e estimula o indivíduo. Acredito que tem um videozinho aqui do eu estresse. Todo mundo se comporta. O que a pessoa acredita? Isso é você. Porque muitas vezes eles fazem a gente se encarar com humor, né? Precisa ser tão engessado assim para a gente fazer o nosso trabalho. Tá? Então, situações que geram estresse positivo, momentos de felicidade, entusiasmo, surpresa agradável, né? Aquela vez que você chega em casa, a mulher comprou sua cerveja, você deixa sua camisa de futebol ali do lado, você chega e fala, amor, a gente está pronto, você quer cerveja agora ou depois? Nossa, beleza, né? Gente, uma experiência minha, já aconteceu isso comigo. Cheguei de viagem? Não, cheguei de viagem depois de 2 meses mais ou menos fora do trabalho. Cheguei, tinha uma cartinha da Jéssica escrito lá, amor, sua cerveja que você gosta está na geladeira, a casa está limpa, e daqui a pouco eu chego para nos encontrar. Só que ficou muito legal. É uma surpresa agradável demais. E os homens também têm que fazer surpresa para as suas mulheres. Então, amar, apaixonar, fazer sexo. Ninguém faz isso, né? Dançar, cantar, prática de atividade física, esporte, tudo isso, tá? Causa um estresse positivo. Por quê? Seu coração vai bater mais forte? Sim. O sangue vai correr mais rápido no seu corpo? Também. A pupila vai dilatar? E como ela dilata, né? Ou seja, um estresse positivo. Que a gente falou já. E o enfrentamento dele? São as formas como a gente vai enfrentando todas as situações de estresse. Na ciência a gente chama de coping.
né? Ou seja, formas de enfrentamento. Então a gente pode, tanto numa questão de um planejamento de ação, de um problema, e tanto quanto o pouco centrado na emoção. Poxa vida, eu estou estressado e está me gerando muita raiva. Então eu vou centrar o meu planejamento de pouco na emoção. Poxa vida, de fato, o meu trabalho não está me favorecendo, ter uma produção e está me gerando estresse. Eu vou centrar no problema. Ok? Opa, se errar demais. Então, quais são os processos? O confronto é uma forma? É. Mas não é a forma mais adequada. Existe essa forma? Existe. De fato, às vezes eu tenho que ir lá e confrontar aquelas pessoas. Para eu ficar bem. Tem pessoas que guardam para si muitas das coisas. E não só gera estresse, como gera também outras doenças que nós falamos são somáticas. Ou um daqueles 14 transtornos. Temos que confrontar? Sim. Mas não é o melhor sair. Mas muitas vezes é preciso fazer. Afastamento. Sair de cena. Tem hora que a gente não tem cena. A gente sabe que vai ser estressado. Nos conhecemos. E sabemos que se continuar aquele diálogo, vai dar problema. Vocês pensaram que eu estou falando, né? Suporte social. Família, igreja, amigos, todos esses são suportes sociais que podem ajudar. Aceitar a nossa responsabilidade sobre as nossas ações, conhecer os nossos erros nesse sentido e tentar mudá-los. Fuga ou esquiva, que é a mesma situação do afastamento. Resolução do problema, de fato resolver ele, não ficar por e ter uma reavaliação positiva, não só pensar de forma negativa, mas pensar de forma positiva frente ao problema. Qual a maneira que eu posso encontrar que seja mais agradável para mim e para o outro? Então, o que fazer? Eu recomendo a vocês realizar caminhadas de exercícios leves no começo, tá? Isso também entra aquelas ações de casa, atividades domésticas, lavar a louça, limpar a casa, cuidar do marido, tudo isso também são atividades leves. Mas podemos ir além. Estabelecer uma rotina para dormir. Um dos grandes males da ansiedade e do estresse é o sono. O sono ele rejuvenesce. Vocês não gostariam de ficar sempre novos e belos? Durmam e durmam bem. Então, um colchão tem que ser bom. E tem que dormir no mínimo 8 horas por noite. Tem gente que dorme 12, né? Exercitar-se 30 minutos por dia ou 3 vezes por semana. Alimentar-se bem, não é comendo só bobageira, tem que comer um pouco mais de salada, né? Com verduras, legumes. Tudo isso vai ajudar você a ter um funcionamento melhor no seu organismo. Praticar atividade física que dê prazer a você. Não só por fazer, mas que dê prazer. Gosto de jogar bola, gosto de praticar uma arte marcial, gosto de andar de bicicleta, descubra-se. Às vezes tem várias atividades esportivas que você vai gostar. Técnicas de distração ou de relaxamento, ajuda, como yoga, ou às vezes naquele momento que você vai pensar, que você para um pouquinho e respira fundo e continua. Já viu alguém fazendo isso? Não? Muitas vezes é necessário a gente parar e respirar fundo e acalmar e depois dar uma resposta. Reserve um instante no seu dia para meditar ou para você ficar quieto com você mesmo, sem barulho, só você consigo. E mais, gostar de férias, viajar, ler um bom livro, curtir a família, ver teatro, parque, cinema, não fumar e beber. Tem gente que não bebe aqui? Tem. Eu bebo. Mas bebo moderadamente. Então tem que beber? Pode beber? Pode, mas deixe que seja saudável para você. Não pode passar do seu limite. Ok? E o fumo, gente, quem fuma realmente tem que parar. O fumo é muito prejudicial, tanto quanto o álcool. Mas o fumo, ele devasta muito o nosso organismo. Moderadamente. Amar mais e cultivar o bom humor. E lógico, fazer amigos. Principalmente cultivar o bom humor. Ele gera alguns neurotransmissores no nosso cérebro
que nos ajudam a enfrentar melhor a ansiedade e o estresse. Ó, patrão ligou e aí? Sabia? Falta um pouquinho mais de humor na nossa vida, né? Eu acho que isso é um dos grandes sintomas que a gente não tem tido ultimamente. A gente precisa disso para viver e para enfrentar tanto o estresse quanto a ansiedade. O Nietzsche falava: quem tem por que viver suporta quase qualquer coisa. Dê um sentido para a sua vida, dê um sentido existencial para aquilo que você é, e aí sim você vai ter um motivo para ser mais feliz, menos estressado e menos ansioso. Obrigado.